Sobre essa capacidade civil, só tome cuidado, que a prova às vezes traz doenças que não afetam a minha mentalidade. Se não afeta a minha mentalidade, não afeta a minha capacidade civil. Cuidado, doença cardíaca, ok? Doenças graves que não afetem a minha mentalidade, não sugerem cancelamento com base no artigo 11, inciso 5º, ou com base no artigo 12, inciso 3º. Rafael, mas eu estou doente, eu quero licenciar ou quero cancelar, eu tenho direito? Tenho, porque tanto na situação de cancelamento quanto de licença, eu posso simplesmente requerer. Só que na situação de licença, tem que apresentar justo motivo. Inciso 2º, vamos lá. Para eu me inscrever nos quadros da OAB, eu preciso ter diploma ou certidão de graduação em Direito obtida em instituição de ensino. Rafael, eu obrigatoriamente para me inscrever, eu preciso de diploma? Não. Eu posso apresentar, de acordo com o nosso regulamento geral, certidão de graduação acompanhada de respectivo histórico escolar. Então, não preciso obrigatoriamente do diploma. Rafael, me bacharelei no exterior. Eu preciso fazer alguma prova? Preciso. Olha só, o estrangeiro ou brasileiro, quando não graduado em Direito no Brasil, deve fazer prova do título de graduação obtido em instituição estrangeira, devidamente revalidado. Então tem que revalidar o diploma perante o órgão competente, que vai ser o MEC. Rafael, mas todo advogado, seja estrangeiro, seja brasileiro, precisa fazer isso? Sim, com exceção do advogado português, que está aí no seu asterisco aí, ó. Artigo, pessoal, 1º do provimento 129 de 2008. O advogado português, de nacionalidade portuguesa, em situação regular na OAB de Portugal, pode inscrever-se nos quadros da OAB do Brasil, observados os requisitos no artigo 8º, com dispensa da aprovação do exame de ordem, se ele tiver regularmente inscrito na OAB de Portugal, e também com dispensa a revalidação do diploma. Então, não precisa revalidar diploma e não precisa fazer exame de ordem se eu for advogado português, desde que regularmente inscrito na OAB de Portugal. Acima de tudo, eu preciso também, eu estou dispensado do cumprimento do artigo 20 do Regulamento Geral. Vamos lá. Eu preciso também, pessoal, da quitação do meu serviço eleitoral ou do meu serviço militar, se for do sexo masculino. Isso eu apresento somente uma vez, ok? Isso é uma prova documental, mesmo se eu cancelar, mesmo se eu licenciar, não precisa apresentar de novo. Quitação eleitoral e militar, não apresento de novo. Rafael, mas eu fui estagiário, apresentei isso. Para me tornar advogado, precisa apresentar de novo? Não. Ok? Aprovação do exame de ordem. Ok? Estamos aqui hoje por causa disso. Rafael, quem realiza o exame de ordem? Conselho Seccional. Quem regula o exame de ordem? Conselho Federal. Como é que o exame de ordem é regulado? Através de provimento, como está aí na tela para você, parágrafo 1º. Ok? Então, regulamento geral é o que disciplina, né? É o provimento do Conselho Federal, provimento do Conselho Federal que regula o exame de ordem, razão pela qual estamos aqui hoje. Não exercer atividade incompatível com a advocacia. Rafael, o ato de exercer atividade incompatível com a advocacia proíbe tanto de ser advogado quanto de requerer inscrição de estagiário? Sim, proíbe os dois. Atividade incompatível proíbe advogado e estagiário. Rafael, mas o advogado é brilhante, não me interessa. Ele não tem direito a se inscrever na OAB. Rafael, o estagiário, ele pode praticar alguma coisa, então, ele exercendo atividade incompatível? Pode. Ele pode participar na faculdade da prática simulada para fins de aprendizagem. Só que ele não pode requerer a inscrição dele. Ok? Eu preciso ter moral idônea. Está aí o requisito. Pessoal, quando que eu vou ter moral idônea? Ou melhor, quando que a FCV pergunta? Quando não tenho moral idônea. Pessoal, eu não tenho moral idônea se efetivamente eu for condenado por crime infamante. O que é crime infamante? Não há um conceito objetivo. Crime infamante seria um crime repugnante que não se compatibiliza com a dignidade da advocacia. Ok? É um conceito subjetivo. Não há no Estatuto, no Regulamento Geral, nada nesse sentido. É o Tribunal de Ética que vai definir se é crime infamante ou não. Sobre o crime infamante e essa possibilidade de não ter moral idônea. Qualquer pessoa pode suscitar a falta de moral idônea daquele advogado.
A pessoa foi condenada por um crime, perdeu a falta de moral idônea, perdeu a idoneidade moral. Qualquer pessoa pode comunicar isso à OAB? Sim, qualquer pessoa. Agora, para ser decretada a falta de moral idônea, exige um quórum de 2/3 para eu excluir efetivamente esse advogado dos quadros da OAB. Então, esse quórum qualificado, ele existe para diversas coisas. Vamos lá. Para se decretar a falta de moral idônea, quórum 2/3. Em seguida, para o advogado ser efetivamente excluído dos quadros da OAB, quórum 2/3. Para o conselho seccional intervir na caixa de assistência ou na subseção, quórum 2/3. Então, tudo que for extremamente grave vai exigir um quórum qualificado de 2/3, como exclusão, falta de moral idônea e intervenção do conselho seccional na caixa de assistência ou na subseção. Eu preciso prestar compromisso. Pessoal, eu só tomo posse lá na OAB, eu só realmente pego minha carteirinha se eu prestar compromisso. Rafael, uma pessoa pode prestar compromisso no meu lugar? Não. É ato personalíssimo e solene. Somente quem pode tomar posse sou eu, ok? Quem pode prestar o compromisso, somente eu. Em seguida, pessoal, parágrafo 4º, vamos fugir dele não. Parágrafo 4º. Não atende o requisito de idoneidade moral aquele que tiver sido condenado por crime infamante, salvo reabilitação judicial. Rafael, eu fui condenado por um crime, por exemplo, hediondo, que possivelmente será considerado um crime infamante. Mas eu me reabilitei criminalmente. Eu fui lá na vara de execução e tudo e pratiquei a reabilitação. Posso voltar agora para os quadros do OAB? Sim. Por quê? Uma vez reabilitado criminalmente, eu posso me reabilitar administrativamente. Lembrando que o artigo 41 do Estatuto da OAB trouxe o requisito para eu me reabilitar nos quadros da OAB, que é o seguinte: 1 ano após o cumprimento da sanção, mais provas efetivas de bom comportamento me permitem a reabilitação. Ok? Agora, Rafael, reabilitação, falou aqui, provas de bom comportamento. O que seria isso? O artigo 69 do novo Código de Ética e Disciplina estabeleceu que provas de bom comportamento seriam provas do exercício da advocacia e da vida social do advogado. Dê uma atenção ao artigo 69, que ele pode ser objeto da sua prova também. Artigo 69 do novo Código de Ética que trata da reabilitação. Adiante. Para inscrição como estagiário, é óbvio, se eu sou estagiário, pessoal, eu não preciso fazer exame de ordem e não preciso apresentar diploma. Agora o resto, tudo eu preciso fazer igual advogado. Tá aí, ó. Eu preciso preencher os requisitos. Capacidade civil. Vamos lá. Vamos lá. Eu preciso ter capacidade civil. Eu preciso ter, pessoal, diploma? Não, público diploma. Preciso ter... Inciso 3º, quitação eleitoral? Preciso. Aprovação eu pulo. Preciso ter idoneidade moral, prestar compromisso e, por fim, não exercer atividade incompatível. Prestar compromisso, vamos lá, exigência do estagiário, prestar compromisso, idoneidade moral, não exercer atividade incompatível, quitação eleitoral e militar e capacidade civil. São esses os requisitos do estagiário. O estagiário, quando que ele pode requerer a inscrição dele? Já foi objeto da prova. Nos 2 últimos anos do curso jurídico dele. Rafael, o estagiário, ele está vinculado a quem? Ele está vinculado, pessoal, à sede do curso jurídico dele. Artigo 9º, parágrafo 2º. Sinto muito, o estagiário só pode requerer inscrição aonde ele está se formando. Então, ele está bacharelando em Minas Gerais. É o local da inscrição dele. Aonde, Rafael, que o estagiário ou advogado requer a sua inscrição? Sempre no conselho seccional onde ele for atuar. Por fim, o prazo da carteira de validade do estagiário. Rafael, acabou de falar aqui nesse artigo 9º, parágrafo 1º, que o estagiário pode requerer inscrição nos 2 últimos anos do curso jurídico. Quer dizer, então, que a carteira de estagiário vale 2 anos? Não, vale 3.
Rafael, mas eu não passei no OAB e venceu minha carteirinha. Eu posso renovar? Eu posso pedir prorrogação? Não. Vedada prorrogação ou revalidação. Carteira de estagiário vale 3 anos e ponto final. Artigo 10º. Pessoal, gravem aí, por favor. A inscrição principal será sempre aonde eu tenho inscrição principal, será sempre onde eu tenho meu domicílio profissional. Domicílio profissional vincule a inscrição principal, ok? E o que significa, traz aqui para mim, o que significa domicílio profissional? A sede da atividade principal da minha advocacia. Sede da atividade principal da minha advocacia. Rafael, eu estou na dúvida quanto ao meu domicílio profissional. Qual que vai prevalecer? Da pessoa física do advogado, ok? Então, inscrição principal está ligada ao domicílio profissional e o domicílio profissional está ligado à sede da atividade principal da minha advocacia. Na dúvida quanto ao domicílio profissional do advogado, prevalece da pessoa física dele. Por fim, inscrição suplementar, já conversamos, não vamos adiante. A situação de estagiário também, só posso, enquanto estagiário, requerer aonde eu estiver me formando. Em seguida, se transferência. Quando que eu devo requerer e estou obrigado a requerer transferência da minha inscrição? Pessoal, transferência é uma hipótese em que eu tenho a minha inscrição principal em Minas Gerais e eu estou requerendo a mudança de domicílio profissional para o Espírito Santo. Nesse caso, eu estou obrigado a requerer a transferência. Então, cuidado. Transferência é uma hipótese em que eu estou mudando de domicílio profissional para um outro conselho seccional. Razão pela qual eu trago a minha inscrição principal para esse novo estado, para esse novo conselho seccional. Então, a prova descreveu. Ele mudou de domicílio profissional. Sinto muito. Ele tem que requerer transferência e não inscrição suplementar. Pessoal, cancelamento e licença. Vamos lá. Eu posso simplesmente requerer, como trouxe o artigo 11, inciso 1º. Preciso de motivo para requerer o cancelamento? Não. Ponto final. Eu posso sofrer penalidade de exclusão. Traz aqui para mim. Rafael, eu fui excluído dos quadros da OAB. Para eu voltar, eu preciso fazer novo exame de ordem? Não. Não preciso fazer novo exame de ordem. Para eu voltar na hipótese de exclusão, basta eu fazer o artigo 41, a chamada reabilitação. Ok? Então, não preciso, mesmo sendo excluído, fazer novo exame de ordem, não. Qual a diferença? Se eu tive a minha OAB excluída, eu só vou voltar com um novo número de inscrição, mas eu não preciso fazer novo exame de ordem, não. Rafael, quando que precisa fazer novo exame de ordem? Artigo, vamos lá. Artigo 34, inciso 24. É o chamado caso de erro reiterado no exercício da minha advocacia. Olha só, na tela, por favor. Se o advogado pratica erros reiterados que evidenciem inépcia profissional, o artigo 38 determinou o seguinte. Minto. Artigo 37, parágrafo 3º. Olha só, o artigo 37, parágrafo 3º falou que a suspensão vai perdurar até que preste novas provas de habilitação. Aí traz aqui para mim. Artigo 37, parágrafo 3º do Estatuto da OAB. Ok? Entenda o seguinte, eu vou ficar suspenso até que eu preste novas provas de habilitação e essa é a redação legal. Só que a prova da OAB já trouxe algumas vezes que eu vou ficar suspenso até prestar novo exame de ordem. Então, a gente concebe, de acordo com parte da doutrina, que seria essas novas provas de habilitação também um novo exame de ordem. Só que a doutrina se divide. Tem doutrina que fala assim, é novo exame de ordem, novas provas de habilitação. Agora, outra doutrina fala, não seria um novo exame de ordem, seria uma prova administrativa dentro da OAB, diversa do exame de ordem. Então, o que nós vamos buscar na prova? Falou que é o artigo 34, inciso 24, que o advogado vai ficar suspenso por erros reiterados que evidenciem inépcia profissional, você vai buscar a redação até prestar novas provas de habilitação. Não tem essa redação, tem lá, até prestar novo exame de ordem, vamos marcar ela, porque é com ela que a gente vai trabalhar. Combinado?
Vou buscar a redação legal, novas provas de habilitação. Não tem? Marque novo exame de ordem. Rafael, mas ele foi suspenso com 30 dias, ele vai ficar suspenso até fazer novas provas de habilitação? Sim, perdura a suspensão até satisfazer o requisito de novas provas de habilitação. Resolvido quem perguntou? Vamos lá. Tem, porque são muitos pontos. Vamos lá. Eu estou no slide 33 e são só 103. Então não se preocupe. Vamos lá. Se eu então, pessoal, se eu falecer, a OAB será cancelada. É o que eu falei. Nós vamos navegar no estatuto, não dá para parar para tudo. Vamos lá. Vamos garantir uma pontuação aqui. Se eu falecer, minha OAB será cancelada. Rafael, a minha OAB foi cancelada mediante falecimento, mediante exclusão ou por cargo incompatível. Eu preciso que eu mesmo comunique ou qualquer pessoa pode comunicar falecimento, exclusão ou exercício de cargo incompatível? Qualquer pessoa pode comunicar e a OAB também pode cancelar de ofício. Hã? Falecimento, ter que comunicar, fica um pouco difícil, né? Fica um pouco difícil. A não ser naqueles casos que a pessoa volta, né? Tem casos que a pessoa foi e voltou. Sogra é um exemplo disso, né? Sogra foi e voltou para reusar os outros. Inciso 4º, pessoal, já brincamos sobre isso. Atividade incompatível em caráter definitivo, cancela. Em caráter temporário, licencia. Beleza. Perder qualquer dos requisitos de prescrição. A FGV trouxe. Rafael, eu falsifiquei o meu diploma. Resultado da falsificação do diploma. O que vai ser? Cancelamento da inscrição, porque eu perdi o segundo requisito para me inscrever. Perdi minha moral idônea. Cancelamento. Ok? Houve uma nulidade no meu prestar compromisso. Cancelamento. Em seguida, pessoal, eu posso requerer a licença do artigo 12, ok? Mediante requerimento justificado. Essa é a diferença entre cancelamento e licença. No cancelamento, eu simplesmente requeiro. Na licença, é um justo motivo. Aí a prova pode perguntar, Rafael, a licença, ele exige um período máximo ou um período mínimo? Não. Isso é um critério da própria OAB. Não existe período máximo de concessão de licença. Em seguida, atividade temporária ou doença mental curável. Então, pelo amor de Deus, falou que a doença é curável, não é requisito para o inciso 3º, não. Está aí, ó, do sofrer doença mental curável. Só é inciso 3º se ela for mental. Se ela não for efetivamente mental, não é inciso 3º, é o quê? Inciso 1º. Eu estou sofrendo uma doença grave, então eu vou requeiro artigo 12, inciso 1º. Agora a doença mental, ok, artigo 12, inciso 3º. Artigo 13. Rafael, o documento do advogado, assim como do estagiário, é de porte obrigatório no exercício da profissão. E, além disso, constitui prova de identidade civil para todos os fins legais. Qual a diferença entre a carteira de estagiário e de advogado? E aí? Poder cobrar ou não, né? Pessoal, a diferença básica é a cor, uma é azul, a outra é vermelha, né? O valor da anuidade, que um é 700, o outro é 300, e, sobretudo, a identificação, identidade de advogado e identidade de estagiário. Impedimento e incompatibilidade. Vamos lá. Artigo 27 do Estatuto, pessoal. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Pessoal, a incompatibilidade ela é diferente do impedimento. Por quê? Porque o próprio artigo 27 estabeleceu obrigatoriamente que a incompatibilidade é a proibição
total do exercício da advocacia. Consequentemente, sendo uma proibição total, eu sou obrigado ou requerer, no caso de situação incompatível temporária, a licença. Se ela for uma incompatibilidade definitiva, o cancelamento. Por quê? Nessas duas situações, a lei me obrigou que a proibição é total, nem mesmo em causa própria. Rafael, eu sou promotor de justiça, não posso advogar nem a meu favor, nem para mim mesmo. Não. É proibido mesmo em causa própria. Ok? No caso de impedimento, a lei determinou que é uma proibição parcial. Sendo uma proibição parcial, nem vou fazer a piada mais, vamos adiante. Pessoal, a proibição parcial, ela significa que em algum momento eu estou incompatível com a advocacia? Vou perguntar de novo. Se é uma proibição parcial, em algum momento eu estou incompatível com a advocacia? Não, ótimo. Se em algum momento eu não estou, se em nenhum momento eu estou incompatível com a advocacia, eu vou cancelar ou vou licenciar? Não. Eu não cancelo nem licencio. Pessoal, a doutrina e a prova chama a situação de impedimento como exercício limitado da advocacia. Caso típico de impedimento: defensor público, procurador do município, procurador do estado, essas pessoas, a AGU, podem advogar contra a fazenda pública que os remunere? Não. Artigo 30, inciso 1º do Estatuto da OAB. Rafael, mas além de eu ser AGU, eu sou professor da Federal. E aí, mudou alguma coisa? Depende. Rafael, eu sou professor, mas eu sou um docente de curso jurídico. Sou docente de curso jurídico. E aí, posso advogar contra a fazenda pública que me remunere? Sim. Ok? Não estou lecionando em curso jurídico. Posso advogar? Não. Ok? Posso, simplesmente, não posso advogar contra a fazenda pública que me remunere. Rafael, eu sou vereador, deputado ou senador. Esses cargos são de situação de impedimento, desde que não esteja na situação na mesa diretora. O que eu quero dizer? Eu sou vereador, sou presidente da Câmara Municipal, eu sou deputado, sou membro da diretoria do Senado, da Assembleia, ok? Sou membro da Câmara Federal, sou Eduardo Cunha, não posso, consequentemente, então, mais advogar, porque estando membro do Poder Legislativo na mesa diretora, é uma situação de incompatibilidade temporária. Agora, fora da mesa, o deputado, o senador e o vereador pode advogar. Só não pode advogar contra a favor de empresas públicas, pessoas jurídicas de direito público, etc., que está no artigo 30, inciso 2º do Estatuto da OAB. Ok? Então, cuidado. Membro do Poder Legislativo na mesa, licencia. Membro do Poder Legislativo fora da mesa, impedimento. Tá? Continuando aqui. A incompatibilidade, pessoal, trouxe o rol no artigo 28 do Estatuto da OAB. Já a situação de impedimento está no artigo 30, inciso 1 e inciso 2, e também no artigo 2º, parágrafo único do Regulamento Geral. Tá? Nessas situações aqui, pessoal, só há uma situação no qual eu não estou obrigado a cancelar uma inscrição. A incompatibilidade, se ela for relativa ao artigo 81 ou 83, deixa eu verificar aqui.
83. Se o incompatível aqui for artigo 83 do Estatuto da OAB, significa que ele é um membro do Ministério Público que deveria cancelar a sua inscrição, só que ele é anterior à Constituição de 88. Se ele, Ministério Público, for anterior à Constituição de 88, sinto muito, ele pode tanto advogar quanto ser membro do Ministério Público, razão pela qual ele não está obrigado a requerer o cancelamento. Mais uma exceção. Pessoal, se eu sou membro do Poder Judiciário, ok? Sou membro do Poder Judiciário. Mas, no caso, eu sou juiz eleitoral. E um juiz eleitoral do 5º Constitucional. O que eu quero dizer? Eu sou um juiz nomeado por 2 anos, oriundo da classe da advocacia. Essa pessoa, quando ela é nomeada para juiz eleitoral, seja perante o TRE, seja perante o TSE, eu só estou incompatível com a advocacia perante o quê? Perante a Justiça Eleitoral. Agora, perante as demais atuações enquanto advogado, eu posso atuar livremente. Então, cuidado com a situação de incompatibilidade se for membro do Poder Judiciário, oriundo do 5º Constitucional, enquanto juiz eleitoral, ou membro do Ministério Público, anterior à Constituição. Nesses 2 casos, eles não requerem o cancelamento. Tá? Nesse caso aqui, só não pode atuar em determinados casos, que é contra o Ministério Público também, etc. Nesse caso, somente restrito a impedimento da Justiça Eleitoral. Vamos lá. O artigo 28 trouxe o chefe do Poder Executivo, que é o presidente, o governador e o presidente, bem como os membros da mesa do Poder Legislativo. Essas pessoas, pessoal, todas elas são em incompatibilidade definitiva ou temporária? Temporária, né? Chefe do Executivo, governador, presidente, etc., são situações de incompatibilidade temporária, licencia. E o inciso 2º, membro do Poder Judiciário, do Ministério Público, a prova já trouxe 2 vezes, membro do Tribunal de Contas, é incompatibilidade definitiva ou temporária? Definitiva, tem que cancelar a inscrição. Ocupantes de cargos ou funções de direção em órgãos da administração pública direta, indireta, ou em suas empresas controladas ou concessionárias de serviço público. Esse inciso 3º é a única opção em que vai depender. Por quê? O parágrafo 2º determinou, se eu não tiver poder de decisão sobre terceiros, eu não preciso nem cancelar, nem licenciar. Essas pessoas, ocupantes de cargos ou função de direção, só vão estar incompatíveis se tiver poder de decisão sobre terceiros. Se não tiver, não cancela, nem licencia. Inciso 4º, ocupantes de cargos ou funções vinculados diretamente ao Poder Judiciário. Todo mundo do Poder Judiciário está aqui. Analista judiciário, técnico judiciário, escrivão, escrevente, oficial de apoio, esses cargos de tribunal, nível médio, nível superior, todo mundo está aqui. Tem que requerer o cancelamento da inscrição. Agora, Rafael, falou aqui funções vinculadas. Eu tenho um cargo no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que é uma situação de assessor de livre nomeação do desembargador. Essa pessoa, por ser um cargo de função comissionada, pessoal, é simplesmente o quê? Impedimento? Não, né? Incompatibilidade temporária. Porque a qualquer momento o desembargador pode desvincular ele, razão pela qual é uma situação de licença. Tá? Então pensa, é um poder judiciário com cargo efetivo, passou no concurso, cancela. É nomeado? Beleza, licencia. Inciso 5º, ocupantes de cargos vinculados direto ou indiretamente à atividade policial. Quem que está aqui? Todos os policiais. Delegado, guarda municipal, policial rodoviário federal, todo mundo da polícia está aqui. Mas estamos aqui diante do médico legista, perito criminal.
essas pessoas são indiretamente ligadas à polícia, razão pela qual tem que cancelar a inscrição também. Ok? Rafael, perito, existe um provimento regulando isso também. Ok? É uma atividade indiretamente policial. Vida real, prova. Tá? Por fim, pessoal, antes de migrar ali, militar de qualquer natureza na ativa. Pessoal, se eu estiver na reserva, aposentado ou reformado, eu estou fora da atividade. Estando fora da atividade, eu atuo da forma que eu quiser. Não é nem incompatível, nem impedido. É atuação livre. Ocupante de cargos ou funções que tenham competência de lançamento de tributo. Quem que é? Auditor da Receita, municipal, federal, estadual, gestor fazendário, todo mundo que lida com tributo. Incompatibilidade definitiva, tem que cancelar a inscrição. E por fim, ocupante de função, porque não é cargo, né? É função, de direção e gerência em instituição privada. Pessoal, eu sou gerente de banco em qualquer instituição. Sinto muito, incompatibilidade temporária. Já que é uma função, você pode sair dela a qualquer momento, incompatibilidade temporária, tem que licenciar. Rafael, e o parágrafo 1º? Estabelece o seguinte: se eu sou policial, se eu sou até mesmo gerente de banco, se eu sou todas as situações do artigo 28, sair do cargo temporariamente para uma licença sem vencimentos, para eu só estudar, ou fui fazer uma viagem internacional, pedir licença não remunerada, eu estou ainda, de certa forma, exonerado ou só licença, mediante está ligado no cargo? Estou ligado no cargo. Então, esse afastamento temporário do cargo não permite a minha inscrição na OAB. Somente a exoneração permite a reinscrição na OAB. E por fim, artigo 29. Os procuradores gerais, advogados gerais, defensores gerais e dirigentes de órgãos jurídicos são exclusivamente legitimados para atuar em função do próprio cargo. O que eu quero dizer? Traz aqui comigo. Pessoal, eu falei categoricamente que o advogado do município, o procurador do Estado, o AGU, todos eles estão no artigo 30. Então, são situação de impedimento. Rafael, então, se é situação de impedimento, eles têm direito à advocacia privada? Tem, desde que respeitada a situação de impedimento. Ou seja, ele pode fazer advocacia privada, só não pode advogar contra a Fazenda Pública e o remunere. Beleza. Agora, eu me tornei procurador-geral do município, procurador-geral do Estado, defensor público geral. Tenho advocacia privada? Não. Durante o meu mandato, que são 2 anos, eu não tenho direito à advocacia privada. Eu só posso advogar em favor do meu cargo. É a única exceção em que, de certa forma, incompatibiliza a advocacia desse máximo cargo dentro do município, dentro do Estado, dentro da União. Ok? Então, defensor público convencional, procurador do Estado, advogado do município, impedimento. Se tornou o máximo na carreira, procurador-geral, etc., não pode ser advocacia privada mais, só pode atuar em função do próprio cargo e ponto final. Ok? Vamos para o break, respirem, tomem um café e a gente volta.